Será que existe vida após a morte? Talvez essa conversa sobre pecado, salvação em Jesus e vida eterna não faça muito sentido para muitas pessoas hoje. Porque se fizesse, deveríamos ver isso com prioridade e muito entusiasmo. Talvez o problema não seja a falta de informação, mas a dificuldade de acreditar em algo que não conseguimos explicar completamente. E é exatamente por isso que eu quero compartilhar uma história que você vai se identificar muito. Essa é uma história extraordinária e acontece em um lugar improvável, no útero de uma mãe. E ali existem dois bebês, e um deles se vira para o outro e pergunta: "Você acredita em vida após o parto?" O outro responde com tranquilidade: "Claro que sim. Tem que existir algo após o parto. Talvez estejamos aqui para nos preparar para o que vem depois." O primeiro bebê ri e diz: "Isso é bobagem. Não existe vida após o parto. Que tipo de vida seria essa?" O segundo pensa por um momento e responde: eu não sei exatamente, mas acho que haverá mais luz do que aqui. Talvez a gente consiga andar com as pernas, comer com a boca. Talvez existam sentidos que agora não conseguimos nem imaginar." O primeiro reage rapidamente: "Isso é ridículo. Andar é impossível. Comer com a boca, um absurdo. O cordão umbilical é o que fornece tudo o que precisamos. E ele é curto demais. A vida após o parto é cientificamente impossível." O segundo, com calma, diz: "E se for apenas diferente do que aqui? Talvez não precisemos mais do cordão. Talvez ele tenha cumprido o seu propósito." O primeiro insiste: "Ok, se existe vida após o parto, então me explique uma coisa. Por que ninguém ainda voltou de lá? O parto é o fim da vida. Depois dele só existe escuridão, silêncio e esquecimento. E isso não nos leva a local nenhum." O segundo bebê responde com esperança: "Mas eu acredito que vamos encontrar a mamãe e que ela vai cuidar de nós." O primeiro ironiza: "Mamãe? Você realmente acredita em mamãe? Se ela existe, onde está agora?" E o segundo responde suavemente: "Ela está ao nosso redor, nós vivemos nela e é por causa dela que existimos. Sem ela, este mundo não poderia existir." E o primeiro rebate: "Eu não a vejo, então, logicamente, ela não está aqui." E o segundo encerra dizendo: "Às vezes, quando você fica em silêncio, quando realmente escuta, dá para sentir a presença dela. E se prestar atenção, dá até para ouvir a voz amorosa dela chamando lá de fora." Talvez eu e você, sejamos parecidos com aquele primeiro bebê. Confiamos apenas no que conseguimos provar, no que é lógico, no que é visível. Mas a verdade é que esta vida pode ser um útero, um lugar temporário, limitado, onde nem tudo faz sentido. A Bíblia nos ensina que a morte não é o fim, é uma transição. Nós fomos criados para algo mais do que apenas para este mundo. Talvez você não consiga ver Deus agora, talvez não consiga entender tudo, mas isso não significa que Ele não esteja presente. Eu comparo a nossa mente com a mente de um bebê dentro do útero da mãe. Ele não tem intelecto nem discernimento para compreender o mundo que existe aqui fora. A sua percepção é limitada ao ambiente que está. Da mesma forma, a nossa mente é limitada às coisas deste mundo e por isso não conseguimos compreender completamente a vida eterna. Medite nisso. Quem aqui se lembra do que viveu dentro do útero da sua mãe? Nós não conseguimos recordar, imaginar completamente como era. Da mesma forma, nós não conseguimos compreender como será a eternidade. Mas eu te garanto, ela é real. E assim como você era para dentro do útero e agora é real nesta fase da sua vida. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 2:9: "Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado." E isso é alegria, esperança e deveria influenciar como vivemos a nossa vida hoje. Talvez o maior erro que possamos cometer não seja duvidar que há vida após a morte, mas viver como se essa fosse a única que existe.
Assim como os bebês, como aqueles bebês, o mundo não é o destino final, mas estamos sendo preparados para amar de verdade, para confiar, para escolher a eternidade com Deus. Por isso a pergunta não é apenas se existe vida após a morte. A pergunta é: você já se decidiu estar nos braços do Pai quando este momento chegar? Veja, assim como existe a transição inevitável chamada nascimento, existe outra chamada morte. Quando o bebê nasce, ele precisa ser colocado imediatamente nos braços da mãe. E ali há sustento, proteção e segurança. Separado dela, ele não tem vida. A transição do nascimento só é segura porque existe alguém do outro lado esperando. A morte também é uma transição. E haverá um outro lado. Mas diferente do bebê, hoje, nós podemos decidir quem estará lá do outro lado para nos receber. Se você escolher não viver em relacionamento com Deus por meio de Jesus antes dessa transição, a Bíblia diz que a eternidade será separada dele. E essa separação é real, definitiva e terrível. Porque quando a transição acontecer, e ela acontecerá, porque todos nós vamos morrer um dia, existem dois destinos: eternidade com Deus ou eternidade sem Ele. Se você entende isso, não endureça o seu coração. Deus está nos chamando para ter um relacionamento com Ele. Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que todo aquele que crê nele não perece, mas tem a vida eterna. Veja, eu não estou aqui para dar um momento de recreação. Eu estou preocupado com uma coisa. Um dia, cada um de nós estará nu diante de um santo Deus e seremos julgados. E essa é a minha grande preocupação. Isso não é um jogo, isso não tem a ver com cultura ocidental, oriental. Isso tem a ver com a palavra do Deus vivo, o Evangelho de Jesus Cristo, que fala sobre eternidade, vida e morte, céu e inferno. E é um fardo tremendo para eu estar diante de alguém através desse vídeo, sabendo que alguns que estão ouvindo esta mensagem irão para o céu quando passarem pela transição da morte, enquanto outros, ouvindo advertência após advertência, morrerão afastados de Deus, fora da eternidade com Ele. Talvez esse seja o momento de silenciar o coração e ouvir a voz do Pai, nos chamando para ter algo muito maior do que este mundo pode oferecer. Vamos orar? Senhor Deus, abre os nossos olhos para enxergarmos além do que é visível. Aquieta o nosso coração para ouvirmos a Tua voz. Se temos vivido apenas para este mundo, nos lembra que fomos criados para a eternidade. Nos ensina a confiar em Ti, mesmo quando não entendemos. Nos ensina a caminhar pela fé, não pelo que vemos. Guia-nos pelo Teu amor, pela Tua verdade, pela vida eterna que há em Ti, Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus.